Sexta-feira da Paixão é comemorada a Páscoa, o que significa a crucificação, morte, ressurreição de Jesus. Ele é o homem mais conhecido no mundo inteiro, que sacrificou sua vida por cada um de nós. Até mesmo em algumas religiões, seu nome é lembrado. No Espiritismo, ele é considerado o espírito mais puro que existiu na Terra. No Islamismo, ele é considerado um grande profeta. É considerado o servo de Alá. Já no cristianismo, ele é o Cordeiro de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo que veio tirar o pecado do mundo inteiro. João Batista disse em João capítulo 1, verso 29: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa salvação. Depois da sua morte, no terceiro dia, ressuscitou para salvar todas as pessoas que creem nele como o único Senhor e Salvador de sua vida. Diante de grande prova de amor por todos nós, ainda tem pessoas que zombam, fazem piadas e contam mentiras sobre Jesus. E muitos estão dizendo que ele sofreu abuso sexual antes da morte. Essa atitude das pessoas de quererem manchar o nome de Jesus mostra o quanto eles servem ao diabo e amam o mal. Neste vídeo, vou citar para você 4 mentiras que falam sobre Jesus. E claro, se você está acompanhando o meu canal, é porque você quer se aproximar mais e mais de Deus. Por isso, convido você para fazer parte dessa família de Cristo, cheia de fé e com força de vontade para vencer. Hoje, somos mais de 3.000 pessoas neste canal. Por isso, peço para você se inscreva, dê aquele clique legal, deixe aquele joinha e compartilhe os meus vídeos. Assim juntos, vamos salvar mais pessoas para Jesus. Desde já, meu muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Então vamos para a primeira mentira, que é: estão dizendo que Jesus sofreu abuso antes mesmo de ser crucificado. Gente, será que realmente isso aconteceu? Essa mentira já está sendo divulgada há poucos dias e é um grande absurdo a gente ver como as pessoas odeiam Jesus. É muita falta de respeito e ainda odeiam aquele que, mesmo estando na cruz, nos perdoou. Um jornal aqui no Brasil divulgou uma entrevista com um teólogo inglês que diz que Jesus sofreu abusos sexuais pelos romanos antes de ser crucificado. E para piorar essa mentira, para apoiar essa mentira, o teólogo usa a passagem bíblica que está em Marcos capítulo 15, onde Pilatos atende o desejo da multidão que desejou a morte de Jesus. Vamos ler? Mas os sacerdotes principais incitaram a multidão para pedir a libertação de Barrabás em lugar de Jesus. Se eu soltar Barrabás, perguntou-lhes Pilatos, que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Eles responderam gritando, crucifique-o. Mas por quê? Indicou Pilatos. Que crime ele fez? Mas eles gritaram mais alto ainda, crucifique-o. Então Pilatos, ansioso por agradar ao povo, soltou Barrabás e ordenou que açoitassem Jesus e o entregassem para ser crucificado. Com isto, os soldados romanos o levaram para dentro do pátio interno do palácio. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Então o saudavam gritando em coro, salve o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele e caiu de joelhos para adorá-lo. Quando eles finalmente se cansaram da zombaria, tiraram o manto de púrpura, vestiram-lhe novamente as suas próprias roupas e o conduziram para fora a fim de crucificá-lo. Então, irmãos, perceba aqui que a ideia do teólogo inglês de que Cristo foi abusado é quando ele fica sem roupas. Mas aqui fica bem claro que Cristo foi humilhado e espancado enquanto estava nu. E logo depois, os soldados romanos vestiram Jesus para ser crucificado. A ideia desse teólogo deixou muitos cristãos chateados, que até mesmo a primeira-dama, Michele Bolsonaro, se manifestou
Ela criticou a postura do professor e do jornal que trouxe a informação. Ela ainda disse: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear aqui na terra, ele colherá. Enfim, irmãos, essa afirmação é mentirosa e não há nada na Bíblia que fala sobre esse tipo de abuso contra Jesus. E os romanos rasgaram as vestes dele por ser um tecido de grande valor. Era um tecido fino e muito caro. Então vamos agora para a segunda mentira, que é: Jesus teve um caso amoroso com Maria Madalena. Meu Deus do céu. Esse boato de que Jesus teve um caso amoroso com uma mulher impura fez muitos acreditar que ele era um homem comum e que nele não existia santidade. Que nasceu, cresceu, se casou, teve filhos e simplesmente morreu. Porém, essa também é uma grande mentira que o diabo usa para confundir as pessoas. O Novo Testamento mostra que Maria Madalena é uma seguidora fiel de Cristo, que após receber a libertação de vários demônios e depois que foi liberta dos seus pecados, ela com um grupo de outras mulheres seguiram seu ministério ao favor de Jesus e seus discípulos. Maria Madalena acompanhou Jesus a caminho de Jerusalém e presenciou sua morte e ressurreição. Ela foi a primeira mulher em ver Jesus ressuscitado. E não existe na Bíblia nenhuma passagem que diz que Jesus se casou ou se relacionou com Maria Madalena ou teve relacionamentos com outras mulheres. Jesus era temente ao Senhor nosso Deus, não se deixou cair em tentações e respeitou todas as pessoas. Porque se realmente ele tivesse uma esposa, com certeza estaria escrito na Bíblia, por aqueles que viveram com ele naquele tempo. A Bíblia fala que Jesus teve irmãos, teve um pai adotivo e uma mãe. Pessoal, Jesus se fez carne para nos salvar, para nos libertar dos pecados. Ele era como nós, apenas em forma humana, mas diferente de nós, porque nasceu sem pecado e foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não tinha desejos carnais. Ele já era completo com a presença do Espírito Santo de Deus. E a sua noiva é a igreja que o espera e que vai se unir com ele no final desse tempo. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 9, a palavra de Deus diz: E nisso ouviu outra voz que soava como um clamor de uma enorme multidão, como as ondas de muitas águas ou fortes trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegre-nos, exaltamos e vamos dar glórias a Ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou. Ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as obras justas praticadas pelo povo de Deus. E o anjo disse para mim: escreva, felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Agora vamos para a terceira mentira, que é: Jesus tinha apenas sabedoria. Jesus não tinha só sabedoria, pessoal. Ele tem poder. Tudo que Jesus passou aqui na terra, homem nenhum suportaria. E as qualidades que Jesus apresentou, ninguém é capaz de fazer igual. Por isso, devemos ser, pelo menos, imitadores de Jesus e viver mansos e puros de coração, obedecendo ao Pai, assim como Jesus obedeceu, porque a sabedoria, com certeza, vem do alto. Vamos olhar para a cruz, assim vamos entender melhor quem é Jesus. Jesus, com sabedoria e autoridade, disse que era Deus. Está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e
e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. E Jesus ainda afirma em João capítulo 8, versículo 58: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus é e sempre será o nosso Deus poderoso diante de outros deuses e esculturas, porque sua perfeição vem de Jeová e seus ensinamentos nos trará bons frutos. Jesus nunca mentiu, ele é o Filho de Deus. Amém, pessoal? Então vamos agora para a quarta mentira, que é: Jesus não ressuscitou no terceiro dia. Essa é uma mentira que traz a impressão de que só existe a morte após a morte e que não há esperança de vida eterna. Satanás, sabendo do seu fim, quer levar muitos para a condenação eterna, levando as pessoas a desacreditar na ressurreição de Jesus, de que ele está morto e não vive. Há uma versão contada de que o corpo de Cristo foi roubado para ser enterrado em outro lugar, mas seus seguidores provaram de que Jesus ressuscitou. Eles pregaram seus ensinamentos após a sua morte, se entregando de corpo e alma, correndo os mesmos riscos de condenação. Assim como aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos. A morte de Jesus deixou com certeza seus discípulos com medo dos judeus e os romanos, mas ao ver o Senhor ressuscitado, vivo em espírito diante de seus olhos, não temeram mais a morte. E mesmo correndo os riscos, foram evangelizar. E a mensagem de Cristo correu o mundo inteiro. E a palavra do Senhor é pregada até hoje por outras pessoas de geração em geração. Porque, pessoal, pensa comigo, se Jesus realmente estivesse morto, com certeza os apóstolos não iriam correr o mesmo risco de morte como aconteceu com Jesus, porque ninguém iria morrer por uma mentira, não é mesmo? E os discípulos tinham tanta certeza da ressurreição de Jesus que pregaram essa verdade diante de grandes homens, de autoridades naquele tempo. E entre eles, somente Judas se matou, e João, que morreu por causas naturais, não morreram em nome de Jesus, não foram assassinados pelo nome de Jesus. Os demais discípulos sofreram grandes torturas em nome de Jesus. Houve um momento em que Jesus disse para Pedro que ele ia negar seu nome 3 vezes. Ou seja, se eles não queriam morrer por Cristo, se ele ainda estava vivo, então por que iriam aceitar a morte sabendo que Cristo morreu? Isso porque, com certeza, eles testemunharam a ressurreição de Jesus e não tiveram mais medo da morte, e morreram por Jesus na certeza da vida eterna ao lado do Senhor na eternidade. Amém, pessoal? Então não deixem, pessoal, Satanás levar confusões para sua mente, porque Jesus existe, ele é o Filho do Deus vivo, ele ressuscitou e voltará para buscar sua igreja, e com certeza vai vir também para derrotar o mal de uma só vez. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Compartilhe essa mensagem para seus amigos e familiares, porque a vitória é nossa e sempre será, com certeza, em nome de Jesus. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.